Boa noite, turma. Bem-vindos aqui à última aula, né? Antes da avaliação final do módulo de processamento de imagens digitais. E na aula de hoje, nós vamos fazer o resumo de todas as aulas que foram dadas aqui desde o início. Então, eu vou explicar para vocês pontos importantes da matéria que vão ser considerados na avaliação final do módulo de processamento de imagens digitais. Então, nessa aula de hoje, vou fazer um pouco diferente. Eu vou explicar a matéria para vocês, ao invés de montar um questionário e vocês responderem. Assim, vocês conseguem absorver com mais ênfase todo o conteúdo principal da matéria para a realização da prova final, tá bom? Então, eu vou começar explicando para vocês os três momentos do processamento de imagem radiológico. Nós vamos aprender, eu vou explicar para vocês sobre o processamento de imagem convencional. Depois nós vamos ressaltar pontos importantes do processamento radiológico de modalidade CR, né, que é a radiografia computadorizada. E aí, finalizando, o terceiro e último ponto de processamento de imagens digitais, vou explicar para vocês o conceito do sistema DR, que é a radiologia digital, que é o último módulo aí, que é o, o setor todo ele se torna digital, até o processamento, desde a aquisição da imagem, geração e o processo final de uma imagem digital. Tá bom, gente? Então vamos lá. Começando com o processamento de imagens radiológicas no módulo convencional, que é o módulo de película, né? Então, nesse processo, nós temos que entender conceitos importantes, que é a questão o que é uma imagem latente, o que é uma imagem visível, os dispositivos ou componentes que estão envolvidos no processo de processamento de película, né? Película radiográfica aqui nesse momento que é o primeiro momento, que é o início da radiologia. Então, a imagem latente, ela acontece quando essa película radiográfica, ela não foi sensibilizada ainda pela radiação residual, né? Que é a radiação pós-atenuada ao paciente. Então, essa radiação residual, ela chega até a película radiográfica e sensibiliza os cristais que estão na camada de emulsão dessa película radiográfica. Então, a imagem latente nada mais é que é a imagem não visível que está ali na película radiográfica. Então, ela já foi sensibilizada pela radiação residual, pós-atenuada pelo paciente. E aí, ela cria uma imagem não visível nessa película chamada de imagem latente. Ela só se torna uma imagem visível após essa película passar pelo processamento de químicos. Aí, esses cristais que foram sensibilizados pela radiação, eles são enegrecidos, eles deixam de ser cristais de bromo de prata, eles passam a ser cristais de prata metálica, que são os cristais visíveis, que são aquelas áreas pretas na película radiográfica. Isso se dá o nome de enegrecimento. Então, aí, para se fazer uma imagem radiográfica na radiologia convencional, nós precisamos de um chassi, que é um dispositivo que vai armazenar a película radiográfica, e dentro desse chassi, nos dois lados, nós vamos ter um dispositivo chamado de écran, que é uma base de cartolina ou de papel que tem a função de converter a radiação X em radiação luminosa. E ele tem a função também de aumentar essa luminosidade da radiação para sensibilizar ainda mais a película radiográfica e os cristais que estão na camada de emulsão dessa película. Então, a função do écran aí, ele tem a função de converter energia em radiação, converter radiação X em energia, luz, em energia luminosa, podemos dizer assim.
Então, nós precisamos de um cassete, do ecrã e da película para se produzir imagem radiográfica na modalidade convencional. E outra coisa importante também a ressaltar é que esse chassi, ele é um dos receptores, ele é considerado um receptor de imagem. Então, quando a gente fala em receptor de imagem, nós estamos nos referindo ao chassi ou à película radiográfica que ela vai receber e ser sensibilizada pela radiação X, a radiação ionizante. E aí, como é que a gente torna essa imagem latente da película em imagem visível? No processo de radiologia convencional, para a gente se obter uma imagem visível na película radiográfica, a gente tem que realizar o processamento químico dessa película radiográfica. E como é que é feito esse processamento? Através dos químicos. A gente tem um setor específico na radiologia convencional chamado de câmara escura. É uma sala sem luminosidade, ela só tem somente uma luz de segurança de 12 volts na sala, que fica 1,20 m acima da bancada, onde a gente trabalha com a película. E ali, nessa bancada, tem tanques de revelação. Então, a gente faz tudo no escuro, esse processo de revelação. Então, a gente insere essa película dentro dos tanques, nos químicos, dentro desse tanque aí, né? Que são 4 compartimentos, né? Dentro desse tanque. Em cada tanque é considerado uma etapa do processo convencional dessa película. Então, inicialmente nós temos o processamento manual de revelação das películas, que são divididos em 5 etapas. Então, nós inserimos essa película no primeiro tanque de revelação, que nesse tanque tem químicos reveladores desses cristais que foram sensibilizados pela radiação X. Segunda etapa, nós temos um banho intermediário para remover resíduos de revelação. Terceira etapa, nós temos o processamento de fixação desses cristais que foram revelados e diluição dos outros cristais da camada de emulsão que não foram revelados. Quarta etapa, nós temos o processo de lavagem final, que a gente faz uma lavagem total dessa película, com bastante duração, para remover todo o resíduo de químico de revelação que ficou na película e de fixação também, que ficou nessa película. E por último, nós temos a etapa de secagem. Nessa etapa, nós penduramos a película em varais, né, através das colgaduras, que a colgadura ela fixa a película, ela fica pendurada. E aí ocorre a secagem normal, sem nenhum tipo de dispositivo para secar essa película. Ela fica no varal secando sozinha. Então, esse é considerado o processamento manual dessa película radiográfica. Já, tempos depois, houve a modernização do processo de revelação dessas películas. Então, toda essa parte, todo esse setor de câmara escura deixa de existir, é criado uma reveladora automática que faz todos esses processos de forma automática, sem ter a ajuda do técnico ou auxiliar de radiologia, como era considerado antigamente. Nós tínhamos duas funções, função de técnico e função de auxiliar. Então, esse técnico deixa de fazer o mergulho dessa película nos diversos tanques dos químicos e passa só a inserir essa película na bandeja dessa processadora automática, e essa processadora puxa essa película e passa pelos diversos rolos dentro desses tanques dessa processadora automática e sai do outro lado a película sequinha, já para poder entregar para o paciente. Então, esse é o processo de revelação. Então, no processo manual, nós temos 5 etapas: revelação, lavagem intermediária, fixação, lavagem final e secagem dessa película. Já no processo automático de revelação, com a processadora automática, nós temos apenas 4 processos de revelação. Aí essa processadora ela pega essa película e executa o processo de revelação,
fixação, lavagem e secagem dessa película. Então a gente subtrai uma etapa desse processo do manual para o automático. Outro ponto importante a saber na radiologia convencional no processamento de imagens. Esse écran, ele tem várias camadas ali que compõem essa estrutura desse écran, que é responsável pela conversão da energia da radiação X em energia luminosa. Então, a camada mais importante do écran é a camada fosforescente, que é a camada fluorescente e a camada refletora. São as camadas mais importantes de um écran. Uma tem a função, que é a refletora, de rebater essa luz que vai em lado contrário à da película radiográfica. Essa luz que vai para o lado contrário à película, essa camada refletora lá rebate essa luz e volta para o filme radiográfico, turbinando ainda mais essa luminosidade que foi produzida pelo écran e manda diretamente para a película radiográfica. Outra camada muito importante é a camada que produz, propriamente dito, a energia luminosa, que é a camada que faz a conversão da radiação X em radiação luminosa, que é a camada fluorescente, que tem a função de converter a energia X em energia luminosa. Então, essas duas camadas são bem importantes. E aí, essas duas camadas estão sobrepostas, fazendo uma camada base desse écran, que é feita de papel, cartolina, é um material de papel. Já na camada da película radiográfica, ela é constituída de uma camada bem importante, que é a camada de emulsão. Nessa camada de emulsão, que está na película radiográfica, é onde estão os cristais de bromo de prata diluídos uniformemente dentro de uma gelatina feita de cartilagem, de osso. Essa cartilagem ela tem a função de deixar os cristais bem uniformes sobre essa camada de emulsão. Então, a camada de emulsão é uma camada de gelatina composta de cristais de bromo de prata. Depois que eles são sensibilizados pela radiação luminosa, eles viram cristais de prata metálica. Então, tem essa diferença aí. Então, a camada mais importante da camada do filme é a camada de emulsão. Logo em seguida, embaixo tem a camada adesiva, que cola a camada de emulsão na camada base, que é feita de poliéster, desse filme radiográfico. E por cima da camada de emulsão tem uma camada protetora. Assim também existe essa camada protetora no écran, que é para proteger esse dispositivo durante o manuseio da película, de não arranhar, não danificar essa película radiográfica. Então, esses são pontos importantes aí a serem considerados no estudo para avaliação final dentro da radiologia convencional no processamento de imagens digitais. Tá bom, galera?